Caros amigos aqui do Legião da Santa Cruz, como vão? Nós estamos começando a nossa 8ª aula do curso História das Conjurações Maçônicas. Na última aula, a 7ª aula, nós falamos sobre os filósofos da Renascença em sua relação com as ideias esotéricas e ocultistas que vão dar origem à maçonaria especulativa. E hoje nós falaremos sobre a passagem da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, processo que se delineou, basicamente, entre os séculos 16 e 17, levando, em consequência, à criação da Grande Loja em 1717, sediada em Londres, né, que é a Sé, a Santa Sé, a Sé primacial da maçonaria universal. E na próxima aula, nona aula, nós falaremos sobre a fundação da Grande Loja. Então nós vamos fazer esse processo de estabelecer aqui como é que se deu essa passagem, né, do século 16 a 17, de maçonaria operativa para a especulativa, falando também de alguns aspectos que tocam a isso, como a fundação do Rosacrucianismo, né, a reforma protestante e etc. Ok? Vamos lá então. Pessoal, vamos começar aqui falando sobre o que é a maçonaria operativa e o que é a maçonaria especulativa. É preciso que nós façamos um delineamento a respeito desses dois conceitos. Bom, a maçonaria operativa, propriamente dita, era uma corporação de ofício de francos pedreiros, ou seja, pedreiros livres, pedreiros que se colocavam à disposição dos reis, dos príncipes, da igreja, dos papas, para a construção de grandes obras como catedrais, muralhas, castelos, etc. Sabemos que no fim da Idade Média nós tivemos um boom, né, arquitetônico na Europa, e essa casta dos pedreiros realmente ganhou uma importância muito grande. E aí foram criadas as corporações dos pedreiros ou as franco-maçonarias. Né? As franco-maçonarias, né, as corporações de pedreiros, elas tinham isenções legais. Por exemplo, ali dentro, as discussões que eram feitas entre os pedreiros e a passagem de conhecimento de um para o outro, ela era livre de qualquer interferência da igreja, né? Até para poder preservar o segredo profissional e garantir o ganho desses membros, né, das corporações de pedreiros. Só que com o passar do tempo, o que acontece é que elementos esotéricos foram se infiltrando na maçonaria operativa, como nós já falamos nas aulas anteriores, isso por uma série de razões. Né? Elementos templários também se envolveram com o esoterismo, acabaram penetrando nessas corporações para se protegerem, e de maneira que ali no século XV, né, essas corporações estavam repletas não só de pedreiros, de profissionais, mas também de filósofos, de pensadores, que pensavam numa linha completamente oposta à da Igreja Católica. Né? Então isso se tornou um caldeirão de novas ideias. Esse meio se tornou um caldeirão de ideias revolucionárias que vão acabar dando no Renascimento ideias que reuniam elementos de alquimia, ocultismo, hermetismo, etc. e tal, até que você vai ter como fruto disso tudo a Renascença. Né? Nós vimos na última aula. Então, a partir do século XV, a maçonaria vai deixando cada vez mais o seu lado operativo e vai ganhando um lado especulativo, ou seja, um lado filosófico, um lado ocultista, um lado esotérico. Perfeito? E isso vai criar uma série de mudanças, como a gente viu, sociais, políticas, culturais. Tá? O grande objetivo desses pensadores especulativos e esoterizados que faziam parte das corporações, das maçonarias, e começavam a escrever obras que iam numa linha oposta àquela que a igreja havia ensinado na Idade Média em relação a tantos assuntos. O grande objetivo era criar uma nova civilização, era construir uma nova civilização. Daí a ideia do maçom como pedreiro, né, como construtor. Né? Não só construtor de monumentos, mas construtor de uma sociedade, uma civilização. De maneira que vão surgir, né, nesse meio especulativo, duas linhas diferentes. Aí já no finzinho do século XV, início do século XVI. Uma linha mais moderada, que pensava em fazer essa reforma civilizacional de forma gradual e através de uma síntese entre catolicismo, platonismo, hermetismo, cabalismo e etc. Essa era a linha, por exemplo, defendida por Pico della Mirandola, Erasmo de Roterdã, que queriam fazer uma síntese entre catolicismo e racionalismo renascentista. E tinha uma linha mais radical,
que é a linha que vai dar origem ao rosacrucianismo, que é a linha que vai levar à reforma protestante, né? Que eram aqueles pensadores especulativos que queriam a derrubada da Igreja Católica, né, a destruição da Igreja e a constituição de um novo cenário religioso para que isso pudesse promover, né, uma nova era onde a liberdade de pensamento, a liberdade de ideias viesse a existir, e aí essas teses, né, esotéricas pudessem ser levadas ao público, né, de uma maneira evidentemente disfarçada, né, sob a capa de filosofia, de ciência, etc. E, enfim, essas duas linhas elas vão se encontrar aí no século XVI, tá? E elas vão ser responsáveis por uma série de fenômenos. A Reforma Protestante, né, o humanismo, enfim, uma série de novas ideias que vão permear a cultura, vão ser fruto disso tudo. Então, primeiro, eu gostaria de falar aqui sobre essa linha moderada, né, que é a linha, como eu falei, de Pico della Mirandola, Erasmo de Roterdã e etc. Mirandola, por exemplo, ele se destacava pelo fato dele tentar uma síntese entre cabalismo e catolicismo. Então, Mirandola acreditava que era possível conciliar a ideia de magia hermética, de cabala, com os preceitos católicos. Tá? Ele acabou tendo algumas de suas teses, algumas de suas ideias condenadas pela Inquisição. Tá? Nem todas foram condenadas, mas muitas foram, né? As mais avançadas. No entanto, isso não impediu que um caldo de cultura fosse criado ali na Itália e que viesse a dar como resultado disso tudo, né, o surgimento de uma organização chamada Colégio Invisível. Há vários historiadores que falam dessa organização como sendo uma organização internacional de sábios que queriam justamente promover essa ideia de liberdade de pensamento. Tá? Um desses sábios aí a se destacar, e que fazia parte desse organismo, né, Colégio Invisível, era o Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã que vai escrever várias obras tentando conciliar o humanismo com o catolicismo, tentando conciliar as exigências da razão natural, do naturalismo, com o catolicismo. A gente pode ver na arte renascentista mesmo uma tentativa de conciliação entre essas duas coisas. Por exemplo, a arte de Michelangelo, né, lá na Capela Sistina, onde ele retrata Cristo naquela cena do juízo final, naquela parede da Capela Sistina onde fica o altar tradicional da capela, e ali ele retrata Cristo como se fosse o deus Apolo, um deus grego, né, um deus musculoso. Quer dizer, é a tentativa de conciliar a grandeza do corpo humano, a grandeza do homem, né, o poder do homem, com a religião, né, com o cristianismo que glorifica a Deus acima de tudo. Então, essa linha média aí, ela acabou dando origem a esse Colégio Invisível, que era um agrupamento de sábios que tentava influenciar a igreja no sentido de uma renovação, né, do pensamento, uma abertura, né, para as teses platonistas da Renascença mais avançadas, etc. e tal. Agora, nem todos os pensadores depositavam uma confiança em que isso ia dar certo. Né? Algumas linhas dentro do Colégio Invisível imaginavam que era necessário uma quebra, né, do sistema medieval, eclesiástico, teocêntrico, católico, e para isso você precisava avançar aí no sentido de uma reforma religiosa, ou seja, de uma quebra mesmo da unidade religiosa da Europa. Né? Só assim você poderia avançar novas ideias no campo social, no campo cultural. E aí é que vem a reforma protestante. Evidentemente que aqui a gente não está dizendo que a reforma protestante se deve a uma conjura esotérica pura e simplesmente. A reforma protestante ela é um complexo de fatos e de causas também. Né? Nós podemos citar aqui algumas delas, algumas causas que foram decisivas para a reforma. Né? Uma delas é a própria crise moral vivida pelo clero na época, né? Final do século XV, início do século XVI. A maioria dos papas eram homens muito mais dedicados à política do que à religião. Né? Caso aí do Papa Júlio II, Alexandre VI, etc. Muitos desses papas levavam uma vida de fornicação, tinham amantes, tinham filhos. Isso é sabido. A maioria dos bispos vivia como príncipe, como senhores feudais, né? Levando uma vida palaciana, de luxo, de banquete, de caçadas, né? Pouco preocupados com a religião, com a salvação das almas, etc.
Chegou-se ao ponto até mesmo de a ignorância do clero ser tão grande que havia padres na época, como diz o historiador Edward MacNaughton, que nem o Pai Nosso sabiam recitar em latim. Não é? Ou seja, os cargos eclesiásticos viraram fonte de renda. Então, muitos homens poderosos, nobres, burgueses, compravam esses títulos eclesiásticos para os seus filhos, porque isso garantia não só o acesso a um cargo, né, dentro da igreja, mas também garantia, assegurava, né, uma fonte de rendas, de dízimos e etc. Tá? Então essa era a situação do clero, né, crise moral muito grave. Por um outro lado, nós tínhamos também aí a ascensão da burguesia, com a sua moral usurária, né, a busca do lucro como fim da atividade econômica. E a igreja condenava esses excessos de amor, né, de avareza, né, de amor pelo dinheiro, da parte da burguesia, né, continha os impulsos de usura. E a possibilidade de você romper com a Igreja Católica e fundar, né, seitas protestantes como, por exemplo, o calvinismo, entre outras, que asseguravam maior liberdade econômica à burguesia, né, no que tange a lucros e juros, era uma vantagem também. Né? Então, boa parte da burguesia viu na reforma uma base para poder se livrar da moral católica. Né? Por outro lado, muitos príncipes, sobretudo no norte da Europa, queriam se apossar dos feudos da igreja. Reis também estavam concentrando seu poder no processo de absolutização do poder real, precisavam de terras, e para isso o ideal seria romper com a Igreja Católica, confiscar as terras do clero, né, dos mosteiros, né, do Papa, né, para que você aumentasse o patrimônio real e assim você pudesse sustentar, né, a formação de uma burocracia. Então, vários fatores contribuíram para a reforma. Né? A ideia também, como diz o Jean Delumeau, de uma salvação fácil, o século XVI era um século do medo. O Jean Delumeau, um historiador muito importante, fala sobre isso, né? Ou seja, o medo do turco, porque o Império Turco estava à beira, às portas da Europa, o medo da peste negra, que matava milhares de pessoas, o medo da fome, que era a consequência da peste, das guerras, etc. Guerras cada vez mais generalizadas por conta de um processo de absolutização do poder real, né, de disputa por fronteiras, disputa por ducados, por terras que eram, vamos dizer assim, reivindicadas pelo rei da França, ao mesmo tempo pelo duque de Milão, pelo, enfim, rei da Inglaterra, etc. Então as guerras também ampliavam, né, o clima de violência e de morte na Europa. Né? Enfim, tudo isso criava um caldo que gerava um medo, um temor do juízo também, do juízo final. Né? A própria crise da igreja trazia um temor do juízo final, que no século XV havia sido anunciado, se não estou enganado, por São Vicente Ferrer em várias pregações, né? O juízo final está próximo, se preparem, busquem a salvação porque o anticristo vai chegar. Então tinha esse clima na Europa, né? De chegada iminente do anticristo, de chegada iminente do juízo final. Então muita gente estava procurando realmente assegurar sua salvação a qualquer custo. Aproveitando-se disso, o monge Tetzel começou a vender indulgências, prometendo a salvação a quem as comprasse, né, abusando do direito da igreja, que confere, sim, a possibilidade de o fiel obter indulgências, mas não da maneira que Tetzel estabelecia. E, por outro lado, começaram a surgir pregadores como Lutero, né, que ofereciam a salvação a preço baixo, a baixo custo. Ou seja, a salvação só pela fé, sem necessidade das obras, sem necessidade de práticas de piedade, etc. A salvação é única e exclusivamente pela confiança no Salvador. Né? Então isso tudo vai levar muita gente a aderir à reforma protestante. Agora, houve, evidentemente, da parte desse colégio invisível e da parte dessas maçonarias já estavam se tornando especulativas, um interesse também em financiar líderes protestantes nesse sentido. Né? Esses movimentos, geralmente, eles precisam de muito dinheiro, né? Porque esses líderes precisam fundar igrejas, precisam tomar terras, precisam ter acesso a recursos que sustentem a sua atividade, publicação de livros, etc. Então, esse pessoal que era ligado ao Colégio Invisível e às maçonarias que estavam se tornando especulativas, né, esse pessoal tinha contato com mecenas que patrocinavam essas novas ideias. Né? Ali na Itália a gente vê isso claramente na época da Renascença. Vários desses pensadores como Pico, como Marcílio Ficino, eles eram financiados por burgueses que tinham interesse nessas novas ideias. Então eles vão buscar apoio nessa rede
que eles tinham, justamente para poder financiar o processo de reforma na Europa, em várias frentes, na França com os huguenotes, na Alemanha com Lutero, né, na Inglaterra com Henrique VIII e assim por diante, perfeito? E aí nós vamos ter nesse contexto, né, de reforma, sobretudo no norte da Europa, a aparição da Sociedade Rosa Cruz, né, que é uma das sociedades que vão dar fundamentação para o surgimento definitivo da maçonaria como uma ordem esotérica e especulativa que vai levar à fundação da Grande Loja em 1717. Sobre o rosacrucianismo, eu gostaria aqui de ler com vocês um livro que é do Gonzalo Sanz Larrey, né, e do Carlos Maior Lopes, que é este aqui, né, até indiquei aí na bibliografia do curso, né, La Maçoneria de l'Art à Lazer, é um livro em espanhol, que é editado, né, pelas Ediciones Jaguar. Se eu não estou enganado, é uma editora espanhola, ok? Mas você consegue trazer esse livro da Argentina, do Uruguai. Você encontra facilmente em livrarias, em bibliotecas na Argentina ou no Uruguai, até, se for o caso, você pode importar, né? Não fica muito caro. Eu comprei quando estive na Argentina. E, enfim, então, aqui ele tem um verbete, né, nesse livro, que é um dicionário, né, sobre temas maçônicos. Esses dois autores são autores muito respeitados, né? Um é historiador, o outro é literato, conhecem muito sobre esse assunto. E aqui tem um verbete, que é o verbete rosacrucianismo. Vamos lá. Eles dizem assim, né, a origem dos Rosacruzes apontam para diferentes causas em relação à sua fundação. Para alguns, essa origem está no antigo Egito, com o faraó Akenaton, aquele que apraz a Atom, né, segundo algumas traduções, e que representaria o Deus solar e único. Para outros, algumas datas como 1313, 1490 e 1616, né, estão relacionadas às origens do rosacrucianismo. Quanto a estabelecer o seu fundador, ou seus fundadores, temos também um enigma, pois aparecem várias figuras, como Giordano Bruno, Martinho Lutero, etc. Então, assim, segundo os historiadores, né, do tema rosacrucianismo, a Sociedade Rosa Cruz teria tido, segundo alguns, um único fundador ou vários, né? Entre esses vários, Giordano Bruno e Martinho Lutero também. O certo é que a sua primeira aparição pública data de entre 1614 e 1616, quando na Europa Central, justamente onde aconteceu a Reforma Protestante, onde começou a Reforma Protestante, apareceram 3 livros nos que se anuncia a existência da dita ordem, uma ordem que seria de caráter científico e esotérico. Esses 4 livros são os seguintes: Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis Rosae Crucis e Las Bodas Químicas, ou As Bodas Químicas de Christian Rosenkrantz, né? Ou de Cristiano Rosa Cruz, né? Traduzindo para a nossa língua. A primeira obra é de conteúdo anti-vaticano. Então vejam, a primeira obra, Fama Fraternitatis, é uma obra de propaganda anti-Igreja Católica, né? Anti-Santa Sé, anti-papado. Perfeito? Que se vale da estratégia de denunciar os abusos da Cúria Romana, ou seja, um livro que fazia muitas críticas, né, à Cúria Romana, e de defender os primeiros cristãos. E também inclui, além disso, uma biografia do tal Christian Rosenkrantz. Então, segundo esse primeiro livro, Fama Fraternitatis, né, a Sociedade Rosa Cruz seria uma restauração, né, daquilo que era o pensamento dos cristãos primitivos. Ora, isso aqui tem tudo a ver com a ideia luterana, né, protestante, que é a ideia de você deixar de lado as corrupções da Roma católica e voltar lá às origens do cristianismo. Perfeito?
Aliás, né, um dos símbolos da Igreja Luterana é uma rosa, né, em cima da cruz, né? É a Rosa Cruz. Não é à toa. Perfeito? O segundo livro, que é o livro Confessio Fraternitatis Rosae Crucis, é de caráter mais humanista e anuncia os Rosa Cruzes como portadores dos conhecimentos que podem levar o homem à sua regeneração. Olha só, é a ideia da salvação através do conhecimento, a gnose, né? Que é a base da maçonaria também. Ou seja, você conhecendo a si mesmo, você conhecerá a Deus. Então você não precisa de uma igreja para se relacionar com Deus. Você se relaciona com Deus através da sua razão. Que é também um pouco a ideia do protestantismo, né? Você não precisa de sacerdotes para mediar a sua relação com Deus. Você não precisa de um papa para mediar a sua relação com Deus. Não, você, né, como um indivíduo livre, você lê a Bíblia de forma solitária e você chega ao conhecimento das coisas divinas. Então vocês vão vendo aí a relação, né, direta que tem entre essas ideias protestantes, o rosacrucianismo e a própria maçonaria. Então vamos lá. Nesse livro também se fala abertamente do presumido líder da ordem, o tal Cristiano Rosacruz, ou Christian Rosenkrantz, como preferir, que teria nascido em 1378 nas margens do rio Reno e internado na idade de 4 anos em um mosteiro, onde teria aprendido diversas línguas e também artes mágicas. Então, segundo conta a lenda de Christian Rosenkrantz, ele teria aprendido o esoterismo num mosteiro. Com 16 anos, teria ido à Terra Santa, onde fez uma viagem iniciática nos territórios da Arábia, do Líbano, da Síria e do Marrocos. Então ele teria tido contato aí com islâmicos, né, muçulmanos, também iniciados em esoterismo, e onde ele teria recebido a missão de fundar uma sociedade secreta, tá, que difundisse os conhecimentos que havia recebido. Também neste livro, né, se acusa o Papa de ser um enganador, uma víbora e um anticristo. Ok? Então, mais uma vez, né, a polêmica anti-Igreja Católica presente no livro Rosacrucianista. Né? Agora, o livro que teve mais fama, mais êxito e acolhida foi o livro As Bodas Químicas de Christian Rosenkrantz. Esse é o que tem o maior conteúdo esotérico, é um livro de alquimia, tá? E ele mostra as bases necessárias para o leitor, para aquele leitor, né, que tenha interesse em entrar na Ordem Rosacruz e se iniciar. Tá? Bom, a teoria mais aceita, segundo o Larrey, né, e o Maior Lopes, é a seguinte. A teoria mais aceita sobre a fundação dos Rosacruz nos diz que esta ordem foi fundada em torno de 1407 pelo alemão Christian Rosenkrantz, quem, em vida, não chegou a ter mais de 8 ou 10 seguidores, perfeito? Então, eles dizem o seguinte, que realmente a coisa teria surgido ali na Alemanha. Não à toa, né, foi na Alemanha que aconteceu a Reforma Protestante, sob os auspícios dessas ideias. E, segundo também o Maior Lopes e o Larrey, os Rosacruz vão exercer uma forte influência, né, sobre a maçonaria, a fundação da maçonaria especulativa. Você veja, por exemplo, que o 18º grau do rito escocês antigo e aceito, né, o 18º grau desse rito escocês antigo e aceito é o de Príncipe Rosacruz, perfeito? Príncipe Rosacruz. E no rito francês, o grau de Príncipe Rosacruz é o 7º grau. Então, tanto no rito francês quanto no rito escocês, que são os dois ritos mais importantes da maçonaria, nós temos aí o título de Príncipe Rosacruz. Então, isso mostra realmente que os Rosacruzes foram um elemento muito importante para que a maçonaria se tornasse de vez uma ordem especulativa. Um outro livro também aqui, tá? Aí já é do Leadbeater, né, que é um maçom, né, pequena história de maçonaria. Alguns podem perguntar, Rafael, você está usando fontes maçônicas? Olha, eu vou usar o quê? Né? Eu tenho que me valer justamente do que os próprios maçons falam de si próprios, né, de si mesmo. E o Leadbeater
é uma das fontes aí importantes para entender a doutrina da maçonaria, o que ela pensa de si mesma, né? E até para ter acesso também a alguns documentos relativos à origem da maçonaria, tá? Então aqui o Leadbeater, nesse livro, na página 207, ele fala assim, o reaparecimento da maçonaria especulativa. Vejam só o que ele diz. Ele diz o seguinte, depois da reforma na Inglaterra, a arquitetura eclesiástica cessou praticamente como uma atividade das guildas. Claro, porque a Igreja Católica deixou de existir na Inglaterra, praticamente, né? Que foi fundada foi a Igreja Anglicana, e aquelas lojas maçônicas ligadas à ação dos pedreiros praticamente desapareceu. Então as lojas caíram em decadência, uma vez que os seus trabalhos se tornaram desnecessários. Continua falando o Leadbeater. Mas se a reforma prejudicou assim, a maçonaria, ela assegurou na Europa a ressurreição de uma relativa publicidade das artes especulativas. Então a reforma, pelo espírito de liberdade que ela trouxe, né? Liberdade, livre exame da Bíblia, liberdade de pensamento, ela vai favorecer a publicação em vários países de obras de esoterismo, né? Que vão levar ao surgimento das artes especulativas, vão dar origem à maçonaria especulativa, esotérica. Perfeito? Eles dizem o seguinte, né? As guildas de maçons operativos tinham sempre aceitado patronos ricos e influentes. Isso é verdade. E não havia nada de novo na introdução de maçons teóricos nas lojas. Então, assim, desde o início das guildas, havia, assim, pessoas que entravam nessas lojas para estudar as técnicas de construção sob um viés esotérico. Mas era uma minoria. Era uma minoria. Só que isso foi se tornando a maioria a partir do século XVI e XVII. Alguns chegaram a negar a possibilidade da existência de qualquer maçonaria especulativa antes do Renascimento. Mas a especulação era mais uma regra do que exceção em todas as guildas, e não apenas nas maçônicas. E naquela época devocional se podia notar operários de todas as profissões emprestando sentido moral aos seus instrumentos de trabalho. Bom, isso é verdade. De fato, haviam muitos estudiosos que entravam nas guildas justamente para estudar, né, essas técnicas de construção sob um viés científico, moral. Só que depois a coisa foi ganhando realmente um caráter esotérico e foi tomando a proporção que vai tomar, né, com a fundação da Grande Loja em 1717, onde ali, na verdade, não é que a maçonaria especulativa surge ali, né, ela já estava estabelecida desde o finalzinho do século XV, mas ela vai se oficializar, vai se consolidar a partir desse momento, né, 1717, desculpa, vai ser a oficialização da maçonaria especulativa, ou seja, a maçonaria deixa de ser de vez uma sociedade operativa de pedreiros, de profissionais de construção e passa a ser uma sociedade de filósofos, de pensadores que querem fazer o trabalho da construção, mas não da construção no sentido físico da coisa, no sentido ideológico. Tá? E aí, evidentemente, que a maçonaria vai virar de vez uma sociedade esotérica, onde ela vai reunir livres pensadores ali da época da Renascença, ou estimulados por ideias da Renascença, protestantes, católicos que queriam fazer uma síntese entre catolicismo e humanismo, elementos também ligados a cultos satânicos explícitos, né? Também no século XV você vai ter uma onda, 15, 16, 17, uma onda de satanismo na Europa muito forte, né? Magia satânica, etc., né? Práticas de invocação do demônio, sabás negros, etc. Então todo esse pessoal, né, esotéricos, livres pensadores, filósofos, satanistas, hermetistas, vão entrar dentro da maçonaria e vão transformá-la numa sociedade que vai se unir em torno de um objetivo, destruir a Igreja Católica, né, que era o grande empecilho para que esse pessoal tomasse o poder político, social e cultural. Além desses elementos, tinham também os elementos templários, né, que tinham fugido para Portugal ou para a Escócia. Na Escócia, esses elementos fundaram a Ordem de Eredon, esses elementos templários que eram esotéricos, e eles vão jurar vingança, né, contra o Papa, contra a ordem estabelecida pela Igreja, que era uma ordem baseada no absolutismo régio, né, na aliança dos reis com a Igreja, né, numa sociedade sacral, como era a sociedade moderna ali dos séculos XVI e XVII. Então eles vão jurar de se vingar, né, contra a Igreja e contra a sociedade que ela havia criado. Então daí é que vão começar a surgir as ideias iluministas, que no século XVIII vão trazer como consequência, né, os anseios por uma revolução geral, né, no campo da política, da sociedade, da cultura, do conhecimento, dos hábitos, né, da moral, etc. E aí a gente vai depois
As próximas aulas falar justamente sobre o papel do iluminismo, Revolução Francesa, o papel das revoluções, da maçonaria nessas revoluções, né? Enfim, então pessoal, por hoje era isso, tá? Eu espero ter ter deixado claro aqui como se deu essa passagem da maçonaria operativa para especulativa, o papel dos Rosacruzes, né, o papel da reforma protestante nesse processo, né, e o porquê desse pessoal investir na reforma. Né, o objetivo era só um, destruir a hegemonia da Igreja Católica e abrir o caminho para uma nova época. Quer dizer, o fim visado não era a reforma em si, não era o protestantismo em si, mas sim abrir caminho para uma nova época que vai ser a época justamente do iluminismo e das revoluções. Ok? Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço.